A partir de hoje, começam a valer as novas regras do Minha Casa Minha Vida, que, aliás, inclui limites maiores de renda e dos valores dos financiamentos. Importantíssimo, tá? Preste atenção nessa reportagem. Vamos ver. Este apartamento decorado é um exemplo do que está disponível por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com as novas regras, a expectativa é que mais pessoas tenham acesso à casa própria. Os aumentos das faixas de financiamento e dos limites de renda facilitam o acesso da classe média a imóveis maiores e com melhor localização. Nessa construtora, os corretores estão empolgados com as mudanças. Estamos com uma ótima expectativa porque muito mais pessoas vão ser incluídas no programa agora. Estão tendo acesso, mesmo com a baixa renda, para morar num lugar onde tem completo, toda uma estrutura, uma infra muito bacana, né? A renda máxima da faixa 1 subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o limite passa de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na faixa 3, de R$ 8.600 para R$ 9.600. Já a faixa 4 foi ampliada de R$ 12.000 para R$ 13.000. O valor máximo dos imóveis também aumentou nas duas últimas faixas. Na faixa 3, passa de R$ 350.000 para R$ 400.000. E na faixa 4, de R$ 500.000 para R$ 600.000. Além de condições melhores para a compra, a mudança também deve movimentar o setor da construção. O conjunto de imóveis disponíveis para financiamento aumenta, assim como as oportunidades de emprego. Vai gerar emprego não só direto na construção, na cadeia produtiva, que vai aí desde o corretor de imóvel, o arquiteto, o engenheiro, pessoal que faz acabamentos finais, designer, né? Uma grande oportunidade agora de você ter aí o seu teto garantido, né? Nós vamos continuar ainda falando sobre essa ampliação aí no programa Minha Casa Minha Vida, porque a Mônica Hermílio está nesse momento ao vivo, ao lado de um advogado, para nosso querido doutor Antônio Lima, para tirar as principais dúvidas sobre essas mudanças. E, Mônica, uma das maiores dúvidas é sobre os valores máximos de imóveis para os financiamentos, né? Quer dizer, houve essa ampliação, trazendo um pouco mais de oportunidade para a classe média ou aquela que está entre lá e cá, enfim. Então agora é mais oportunidade, é isso? E os juros estão pequenininhos? Nos conte tudo, Mônica. Mais oportunidades para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria e colocar em prática, né? Para a gente entender esses valores, eu vou conversar com o advogado Antônio Lima, já está aqui com a gente. Inclusive, nós temos várias perguntas dos nossos telespectadores que entraram em contato. Qual é a principal mudança, né, desses valores? Aumentou a margem, né, para quem quer adquirir o seu imóvel? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Exatamente. Isso vem aumentar o leque, tanto de opção para imóveis, quanto de valores a ser financiados. Especialmente ligado à faixa 3 e faixa 4 do sistema, que aí passou para 400 mil e passou para 600 mil. Isso sem considerar também a questão do percentual de juros pelas faixas existentes no programa. Qual é o valor máximo, né, de financiamento de um imóvel? Tem um teto que não pode ultrapassar? Hoje, pelo Minha Casa Minha Vida, o teto máximo desse financiamento ele chegou a 600 mil, com uma renda familiar de R$ 13.000. Então, isso possibilita também que traga para a realidade uma taxa de juros de 10%. E isso, se você for ver mercadologicamente falando, é fantástico em relação à taxa de juros que ela é programada fora do sistema Minha Casa Minha Vida. Porque para se inserir a taxa de juros num programa habitacional, ele sempre leva em conta a taxa Selic. E que por muito tempo a taxa Selic ficou no patamar de 15%. Hoje ela já está no patamar de 14,75%. E se você chega até a possibilidade de financiar um imóvel de R$ 600 mil, por exemplo, com uma taxa de juros de 10%, então há um ganho tanto para o mercado, né, como para o próprio mutuário que vai adquirir um imóvel melhor, um imóvel com uma categoria superior, com uma taxa de juros menor. Antônio, nessa tua resposta, você já respondeu as dúvidas, né, da Ana Paula da Silva Lopes, de Ipioca, e também do Anivaldo Silveira, do Vilagem Campestre. Tem a pergunta agora do Robério Gomes, do bairro do Prado. Ele pergunta, teve mudança também na faixa das rendas das famílias? Como era e
Que ampliação foi essa dessa faixa de rendas? A ampliação ela reside a partir da faixa 1, que ele sobe para 3.200 e ele chega até a faixa 4 nos R$13.000. Então ele vai passando a faixa 1, a faixa 2 ele tem um patamar de R$5.000, salvo engano, e a faixa 3 um patamar de R$7.000. Então o que é que acontece nisso? Consequentemente, com o aumento da renda familiar, para propiciar esse financiamento, também houve a redução proporcional na taxa de juros. Então, você começa com uma taxa de juros, Mônica, de 4%. A depender da faixa, ela vai para 4%, vai para 7%, vai para 8%, chegar a 10%. Então, isso possibilita não só as pessoas que estão alocadas na faixa 1, como as pessoas intermediárias, tanto na faixa 2 como na faixa 3. E, em especial, que o programa voltou focado para a classe média, ou seja, incentivar a saída desses imóveis de maiores valores, dando essa condição para um financiamento. Inicialmente, esse projeto, né, beneficiava apenas pessoas com rendas mais baixas, né, e vem ampliando. Essa é a pergunta da Joana da Silva, do bairro Petrópolis. As famílias com renda mais baixa também serão beneficiadas com essas mudanças para a classe média? Também tem relação? Sim, principalmente na questão da taxa de juros. Você começar com uma taxa de juros de 4%, ela é fantástica. Mesmo que ela chegue a 7%, é uma taxa ótima. Por quê? Porque, como a gente falou, a questão da taxa Selic, que é quem margeia os financiamentos imobiliários, ela está em 14,75%. Então, se você tem uma faixa de 4% de juros ao ano, isso só tende a beneficiar. Agora, algumas coisas devem ser consideradas, né? Conforme você mesmo frisou, nesse modelo de financiamento, no Minha Casa Minha Vida, ele sempre foi voltado para baixa renda. Com essa amplitude, você também pode financiar para fazer esse financiamento com imóveis usados. Isso permite também um leque maior de opções e você aumentou essa faixa. Além disso, é necessário ter em mente que quem já participou de programas habitacionais não será contemplado, que você não tem que ter outro imóvel na mesma localidade. E, além disso, é financiado também até 80% daquele valor do imóvel. Então, aliado a isso, você se enquadrando, pelo menos por enquanto, se mostra uma ótima opção para esse programa. E essas opções de financiamento é para quem está adquirindo o primeiro imóvel ou quem já tem nesses moldes do Minha Casa Minha Vida também pode se enquadrar? Olha, não pode ter outro programa financiável assim ativo dentro desse sistema, nem pode ter sido beneficiado nos últimos meses, nos últimos anos, por algum sistema habitacional. Então, é um sistema que ainda tem um regramento próprio que deve ser observado. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado Antony Lima, que trouxe os esclarecimentos, né, para essa nova modalidade de um programa que beneficiava pessoas com rendas mais baixas, mas agora consegue ser ampliado, né, com imóveis até R$600 mil. Isso é bom, porque aumenta a possibilidade de muito mais pessoas adquirirem a sua casa própria. Wilson. Muito bem, Mônica, deixa eu aproveitar que isso, o doutor Antony está colocando ali o ponto mais uma vez. Doutor Antony, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui, para a gente fazer uma pergunta do seguinte, tá? Como sempre, brilhantemente trazendo informações importantes para todo mundo nesse momento agora, dessa facilidade, então, do Minha Casa Minha Vida. Quando o senhor fala, por exemplo, de renda familiar, essa renda familiar é de quem tem o maior salário ou pode ser juntada das pessoas da casa para chegar num valor significativo para que ele possa ter acesso a essa casa, no valor, por exemplo, a classe média, 200, 300 até 600 mil. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É uma satisfação enorme falar com um amigo. Olha, é a renda familiar, ou seja, aquela composição da família. Agora, não adianta, por exemplo, se criar renda, ou se uma renda ela for temporária, você fazer essa união para aquisição do financiamento. Porque se é uma renda temporária, ela pode cair a qualquer momento e a sua prestação não vai cair proporcionalmente se a sua renda diminuir. Então, é bastante ter consciência do futuro mutuário que ele tem que apresentar a renda real do financiamento para a obtenção desse financiamento. Porque o que é que a gente às vezes vê? Ele apresenta em conjunto, uma esposa com o esposo apresenta uma renda que não necessariamente é aquela renda real da família, e aí durante o percurso do contrato, que é um contrato longo de 20 ou 30 anos, ele vem, uma das pessoas ali vem a perder aquela renda. E aí ele quer fazer uma readequação
na prestação dele por conta da diminuição de renda. E isso hoje, infelizmente, não é mais permitido por questão de lei. Então, a gente sempre orienta a você buscar o financiamento quanto menor possível, dar uma entrada maior para que você faça esse financiamento com uma determinada folga e, sempre que possível, fazer as amortizações necessárias durante o transcorrer do financiamento.